O inocente casamento com um milionário revela o amante oculto que mudou tudo. Clara estava radiante, o vestido de noiva ainda pendurado no closet, refletindo o brilho dos sonhos. Com seu sorriso encantador e um espírito vibrante, ela finalmente acreditava ter encontrado a felicidade eterna ao lado de Eduardo, o carismático e bem-sucedido milionário que conquistou seu coração. No entanto, o que deveria ser um conto de fadas começou a se transformar em um pesadelo quando estranhos incidentes começaram a cercá-la. Sons sutis na calada da noite, uma mensagem anônima recebida em seu celular. Uma sensação de que algo se movia nas sombras de sua vida. No dia em que encontrou a carta antiga na gaveta de Eduardo, seu coração disparou. O nome nela, Laura, não saía de sua cabeça. Quem seria essa mulher, que parecia emitir um eco distante em seu relacionamento perfeito? A dança dos elogios e declarações apaixonadas de Eduardo, antes tão claras, agora estavam ofuscadas por nuvem. Em cada canto que explorava, Clara se deparava com sussurros a respeito de um passado intrigante e complicado. Uma dívida emocional? Uma paixão antiga que Eduardo tentava enterrar? Os dias passavam e seu noivo tentava silenciá-la. Sua expressão de desprezo crescendo a cada nova pergunta feita. Era como se Clara estivesse desenterrando esqueletos de um armário. E cada um deles trazia uma nova camada de tensão para o ar. O dia do casamento chegou e a felicidade havia se desvanecido em nuvens de incerteza. Amigos e familiares rodeavam a igreja. Mas Clara, ainda em pé na primeira fila, sentia um frio na espinha. Durante a cerimônia, ao tocar suavemente a mão de Eduardo, uma presença invadiu o espaço. Uma mulher de cabelos escuros e olhar penetrante apareceu, fazendo o ar ao seu redor se comprimir. Era Laura. O coração de Clara parou. O olhar enigmático de Laura, cheio de segredos, parecia responder a perguntas que ninguém havia feito. O que ela sabe que pode destruir tudo isso? Clara pensou, o nó na sua garganta aumentando. Quando a mulher se aproximou, a atmosfera ficou carregada de tensão. Até mesmo os sinos da igreja pareceram hesitar em tocar. Clara queria gritar: wanted saber tudo sobre aquela intrusa que ameaçava desmoronar seu mundo de felicidade. No entanto, o que Laura revelou naquele momento não era apenas o que poderia destruir seu casamento, mas a própria noção de quem Clara realmente era. Amor, confiança, alegria, tudo começou a desmoronar sob o peso daquela revelação. Com a cerimônia congelada, em um instante de pura incerteza, Clara se viu à beira de uma escolha cruel. O que era mais importante? Lutar por um futuro ao lado de Eduardo, ou enfrentar a verdade sobre seu passado sombrio. A vida luxuosa e cheia de promessas de Eduardo estava prestes a se desmoronar. E Clara, em um estado de fragilidade total, olhou para Laura. O que mais poderia acontecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, pesada e palpável.
Clara fitava Laura, sentindo o coração pulsar forte. O espaço ao redor se transformou em um microcosmo de incertezas. A cerimônia de casamento, que deveria ser o momento mais feliz de sua vida, tornara-se um campo de batalha emocional. O que ela vai dizer? Pensou, a mente em um turbilhão. Laura, com um sorriso enigmático, rompeu o silêncio. Só quero que você saiba a verdade antes de se comprometer para sempre. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os convidados. Clara sentiu seu estômago revirar. Eduardo, ao seu lado, fechou os punhos, os maxilares tensos. Ele não gostava da atenção que Laura atraía, e esse descontentamento se refletia na sua expressão. Com a voz firme, Laura continuou. Eduardo não é quem você pensa. Ele me prometeu que voltaria, e eu esperei por anos. Cada palavra dela era como um soco no estômago de Clara. Espera? Promessa? O que significava tudo aquilo? O olhar de Clara se voltou para Eduardo, buscando respostas que claramente ele não estava pronto para dar. Ele se debatendo com as palavras, mas a confusão em seu olhar falava mais alto que qualquer explicação. Você não tem ideia do que está dizendo, Laura. Eduardo disparou, mas as palavras saíram impotentes diante do sussurro coletivo que ecoava entre os presentes. Clara podia sentir a comoção, o burburinho. Os rostos em sua volta misturavam a surpresa com uma curiosidade insaciável. O evento que deveria ser iluminado agora estava coberto por uma sombra. Laura, com um brilho desafiador nos olhos, acrescentou: ele tinha vergonha de você. Só está se casando por causa da pressão, porque nunca superou o que houve entre nós. Clara, atordoada, recuou. A verdade nua e crua a atingiu, como uma flecha cortando o ar. O encantamento do amor perfeito começou a desvanecer, deixando fendas em sua confiança. Isso é mentira! Eu amo a Clara! Eduardo gritou, quase implorando. Mas histeria e dúvida já haviam plantado suas raízes na mente de Clara. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões e o mundo pareceu estagnar por um momento. O tremor em suas mãos era incontrolável. Amor? Qual amor? Pensou. As lembranças de sorrisos e promessas firmadas tornaram-se nebulosas, cheias de incerteza. Agora, enquanto olhava para o altar, Clara precisava decidir o que fazer. As vozes de amigos e familiares eram meros ecos de uma realidade que já não parecia ser sua. Mas antes que pudesse abrir a boca para questionar Eduardo, um barulho estrondoso irrompeu do fundo da igreja. As portas se abriram com um estrondo e uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Eduardo, sua expressão carregada de uma tensão que revelava algo muito mais profundo. "Eduardo!" ela gritou desesperada. "O que você está fazendo? Você sabe que tudo isso pode ser fatal." A frase pairou no ar, repleta de um peso angustiante que todos sentiram, mas poucos compreenderam. A presença dela adicionou mais combustível ao fogo que devorava as esperanças. Clara olhou para sua noiva, atenta ao que poderia seguir. O caos a seu redor começou a se intensificar. Laura sorria, como se estivesse vendo o desmoronamento da vida perfeita que Clara pensara ter. O coração de Clara acelerava, e a mente dela fervilhava em busca de um sentido. "Eduardo, o que ela quer dizer com isso?" Clara perguntou, a voz um fio de temor. O rosto dele esvaziou-se de cor, e Clara teve certeza de que ali, naquele instante, não havia apenas uma revelação sobre amor. Havia muito mais, e ela estava prestes a descobrir. O que estaria escondido nas sombras de suas vidas? E assim, no centro do altar, Clara se viu diante de um abismo. O que mais poderia acontecer nessa
teia de segredos e mentiras. Clara olhou para a mãe de Eduardo, tentando entender o que estava acontecendo. Sua mente estava um turbilhão de emoções. A cerimônia congelara e o caos ao seu redor parecia um eco distante. A tensão no ar era palpável e ela sabia que algo muito maior estava por trás daquela revelação. Eduardo começou a ofegar, seus olhos saltando de nervosismo. "Mãe, você não deve estar aqui", ele murmurou, sua voz trêmula. Os murmúrios da multidão se intensificavam, cada pessoa respirando o suspense como se fosse um só organismo. A figura da mãe de Eduardo estava parecendo mais um aviso do que um mero imprevisto. "Não podemos esconder mais, Eduardo", ela gritou, a determinação em sua voz quebrando a atmosfera. "O que você fez foi errado, e agora é hora de encarar as consequências." Clara sentiu como se um peso estivesse sendo colocado sobre seus ombros, enquanto não conseguia desviar o olhar da mulher que, a partir de agora, parecia ser a chave para um mistério profundo. Laura, do outro lado do altar, parecia bem à vontade, como se estivesse saboreando cada momento. "Você não pode continuar assim, Eduardo. A verdade virá à tona de um jeito ou de outro", disse ela, e Clara quase podia ouvir o riso sardônico que lhe ecoava na mente. A voz da mãe de Eduardo se elevou. "O que você escondeu por anos, meu filho? O que mais está por trás disso? Clara precisa saber." Cada palavra dela era um soco no estômago. Clara mal conseguia respirar, seu coração acelerado. "O que escondi?", Eduardo repetiu com raiva, mas já não havia mais espaço para negação. Laura sentiu seu momento de brilhar e interveio com um sorriso malicioso. "Ele não é o único que guarda segredos. Todo mundo aqui sabe de algo que Clara não sabe. Que você, Clara, não é quem pensa ser. Que você está apenas jogando o jogo que Eduardo determinou para você." As palavras dela caíram no ar como uma bomba. Clara franziu a testa, tentando processar aquelas revelações que pareciam vir de todos os lados. Foi como se uma cortina fosse puxada. E ela visse um mundo novo, mais sombrio e confuso. Eduardo, sem saber o que fazer, ficou parado e a multidão começou a murmurar. As pessoas se entreolhando, tentando entender. Então, de repente, um estrondo. A porta da igreja se abriu com força, fazendo todos os olhares se voltarem para a entrada. Uma mulher de vestido vermelho surgiu, com uma expressão decidida e um olhar tão penetrante que parecia que ia atravessar a alma de todos ali presentes. "Desculpe pelo atraso, mas é hora de eu fazer uma aparição", ela declarou. Sua voz. Clara a reconheceu imediatamente. Era Sofia, sua irmã, que todos supunham ter desaparecido anos atrás. O choque foi instantâneo. O que ela estava fazendo ali? E como isso se conectava a tudo o que estava acontecendo? "Você não sabe a verdade, Clara!" Sofia disparou, apontando para Laura. "Ela tem muito mais poder na sua vida do que você imagina. E Eduardo? Eduardo carregava um fardo que você nunca poderia suportar. Você realmente quer saber quem você é ou prefere ficar presa nesse conto de fadas?" A explosão de emoções se fez presente. Clara sentiu uma onda de confusão, dor e raiva. Tudo estava desmoronando. Olhando de um lado a outro, ela viu a expressão horrorizada de Eduardo e a felicidade sádica de Laura. E tudo o que já pensou estar certo agora estava se revirando como um turbilhão. Clara se viu encurralada. As perguntas começaram a explodir em sua mente. Quem era realmente? O que Sofia sabia? E o que mais havia escondido naquele altar? O peso das revelações, como uma tempestade que ameaçava a calmaria daquela cerimônia, fez seu coração pulsar mais rápido. O dramatismo do momento fazia tudo parecer surreal.
tão rápido que ela não podia acompanhar. E assim, em meio ao caos, Clara se viu à beira de fazer uma escolha que poderia mudar não só o rumo de seu casamento, mas todo o seu futuro. Deveria enfrentar os segredos de seu passado ou se agarrar ao futuro que desejava. O que mais poderia acontecer? Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor como um furacão. Ela olhou para a irmã que estava fora do seu alcance, sentindo o impacto das palavras de Sofia reverberando dentro dela. Eduardo, visivelmente abalado, não conseguia encontrar uma maneira de justificar o que estava acontecendo. O olhar de seus convidados, agora cheio de curiosidade. Você não entende, Clara. Eu fiz isso para te proteger. Eduardo exclamou enquanto a mãe dele se afastava, claramente angustiada com a situação. A declaração era como uma lâmina afiada, cortando o que restava da confiança que Clara tinha nele. Proteger ou esconder? Sofia gritou, fazendo com que todos se virassem para ela. A verdade é que você vive em um mundo de mentiras, Clara. O que você sabe sobre sua vida? Sobre a nossa família? Clara sentiu o mundo girar. A cada palavra de Sofia, um novo fragmento da sua história parecia ser arrancado. A cerâmica delicada de suas certezas se despedaçava no chão. Do que você está falando? Eu só quero entender. O que mais existe? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo estremecedor ecoou pela igreja. As portas de entrada foram abertas com um golpe, fazendo todos se virarem. Uma nuvem de poeira se ergueu e uma figura irrompeu pela entrada. Um homem alto, com um olhar enigmático. Era Arthur, o amigo de longa data de Eduardo. Mas havia algo diferente nele. Uma tensão no ar se intensificava. É hora da verdade, ele declarou, avançando em direção ao altar. Clara prendeu a respiração. O que Arthur tinha a dizer? Ele sempre foi uma presença segura, um apoio nas sombras. Mas agora, seu olhar parecia carregado de segredos. Eu não queria fazer isso, Eduardo. Mas seus atos anteriores tocam em algo muito mais profundo aqui. Arthur parou diante de Clara, um brilho estranho nos olhos. Clara, você não pode se casar. A verdade sobre seu passado é muito mais sombria do que você imagina. A multidão soltou murmúrios nervosos. Clara olhou para ele, temerosa. Do que você está falando? A sensação de desespero aumentava, como se estivesse prestes a se afogar em um mar de incertezas. Você não é quem pensa ser, Arthur disse, e cada palavra era como uma onda esmagadora. Seu passado está entrelaçado com os segredos que Eduardo escondeu. Você e Laura são mais conectadas do que podem imaginar. A verdade é que vocês são... A voz dele falhou, e todos na igreja pareceram prender a respiração, aguardando o que viria a seguir. A verdade é que vocês são irmãs! A confissão chegou tão rapidamente que virou um furacão dentro de Clara. Um nó se formou na sua garganta, e a visão começou a embaçar em suas lágrimas. Não! Isso não pode ser verdade. Laura olhou para Clara e os olhares se cruzaram. O mundo ao redor delas desmoronou em momentos, e a sensação de barulho e murmúrios ao longe se tornava distante, como se houvesse um campo invisível separando-as. Eduardo, com a expressão de horror, finalmente balançou a cabeça. Não, não pode ser! Isso não deveria ter sido revelado assim! Ele segurou a mão de Clara, e o toque dela era frio como gelo.
parecendo desvanecer sob o peso da revelação. Você se casando com Eduardo só fará mais mal para todos nós, Arthur insistiu, gesticulando com fervor. A não ser que você queira se afundar em uma história repleta de dor, Clara. Existe uma razão pela qual sua família sempre evitou olhar para o passado. Com a pressão crescente, Clara sentiu a realidade girar ao seu redor, como se cada segundo fosse um balaio de segredos sufocando sua essência. Quem era ela agora? Qual a verdade que realmente deveria conhecer? Olhando de um lado ao outro, Clara viu cada rosto. Apoio, raiva, confusão. Você vai deixar que isso defina você? Laura se interpôs, a determinação em seu olhar refletindo uma força que Clara não sabia que existia. Ou você vai lutar por uma verdade que pode te libertar? A atmosfera carregada na igreja parecia um campo de batalha, um epicentro de emoções à flor da pele. Entre lágrimas e murmúrios assustados, Clara estava prestes a fazer uma escolha que poderia alterar a vida de todos para sempre. Mas o peso da O que poderia acontecer a seguir? Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor como um furacão. Ela olhou para a irmã, que estava fora do seu alcance, sentindo o impacto das palavras de Sofia reverberando dentro dela. Eduardo, visivelmente abalado, não conseguia encontrar uma maneira de justificar o que estava acontecendo. O olhar de seus convidados, agora cheio de curiosidade e inquietação, era uma pressão quase insuportável. Você não entende, Clara. Eu fiz isso para te proteger, Eduardo exclamou, enquanto a mãe dele se afastava, claramente angustiada com a situação. A declaração era como uma lâmina afiada, cortando o que restava da confiança que Clara tinha nele. Proteger ou esconder? Sofia gritou, fazendo com que todos se virassem para ela. A verdade é que você vive em um mundo de mentiras, Clara. O que você sabe sobre sua vida? Sobre a nossa família? Clara sentiu o mundo girar. A cada palavra de Sofia, um novo fragmento da sua história parecia ser arrancado. A cerâmica delicada de suas certezas se despedaçava no chão. Do que você está falando? Eu só quero entender. O que mais existe? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo estremecedor ecoou pela igreja. As portas de entrada foram abertas com um golpe, fazendo todos se virarem. Uma nuvem de poeira se ergueu e uma figura irrompeu pela entrada. Um homem alto, com um olhar enigmático. Era Arthur, o amigo de longa data de Eduardo, mas havia algo diferente nele. Uma tensão no ar se intensificava. É hora da verdade, ele declarou. Avançando em direção ao altar, Clara prendeu a respiração. O que Arthur tinha a dizer? Ele sempre foi uma presença segura, um apoio nas sombras. Mas agora seu olhar parecia carregado de segredos. Eu não queria fazer isso, Eduardo, mas seus atos anteriores tocam em algo muito mais profundo aqui. Arthur parou diante de Clara, um brilho estranho nos olhos. Clara, você não pode se casar. A verdade sobre seu passado é muito mais sombria do que você imagina. A multidão soltou murmúrios nervosos. Clara olhou para ele, temerosa. Do que você está falando? A sensação de desespero aumentava, como se estivesse prestes a se afogar em um mar de incertezas. Você não é quem pensa ser, Arthur disse, e cada palavra era como uma onda esmagadora. Seu passado está entrelaçado com os segredos que Eduardo escondeu. Você e Laura são mais conectadas do que podem imaginar. A verdade é que vocês são... A voz dele falhou, e todos na igreja pareceram prender a respiração, aguardando o que viria a seguir. A verdade é que vocês são irmãs.
A confissão chegou tão rapidamente que virou um furacão dentro de Clara. Um nó se formou na sua garganta e a visão começou a embaçar em suas lágrimas. Não, isso não pode ser verdade. Laura olhou para Clara e os olhares se cruzaram. O mundo ao redor delas desmoronou em momentos, e a sensação de barulho e murmúrios ao longe se tornava distante, como se houvesse um campo invisível separando-as. Eduardo, com a expressão de horror, finalmente balançou a cabeça. Não, não pode ser. Isso não deveria ter sido revelado assim. Ele segurou a mão de Clara, e o toque dela era frio como gelo, parecendo desvanecer sob o peso da revelação. Você se casando com Eduardo só fará mais mal para todos nós. Arthur insistiu, gesticulando com fervor. A não ser que você queira se afundar em uma história repleta de dor, Clara. Existe uma razão pela qual sua família sempre evitou olhar para o passado. Com a pressão crescente, Clara sentiu a realidade girar ao seu redor, como se cada segundo fosse um balaio de segredos sufocando sua essência. Quem era ela agora? Qual a verdade que realmente deveria conhecer? Olhando de um lado a outro, Clara viu cada rosto. Apoio, raiva, confusão. Você vai deixar que isso defina você? Laura se interpôs, a determinação em seu olhar refletindo uma força que Clara não sabia que existia. Ou você vai lutar por uma verdade que pode te libertar? Nesse instante, o clima na igreja mudou. Um barulho desagradável interrompeu o momento tenso. Um grupo de homens entrou, uniformizados, com expressão severa. Clara reconheceu um deles. Era o advogado de sua família. Clara! Precisamos conversar urgentemente! Ele gritou. O caos aumentou. Do que você está falando? Clara se virou, perplexa. Sobre a herança. Precisamos fazer isso agora antes que seja tarde demais. Você não pode se casar. A declaração caiu como uma bomba. O que significava isso? Clara mal conseguiu processar. Não pode ser. O que tem a ver com o meu casamento? Ela estava confusa. O olhar desesperado do advogado fez seu coração disparar. Seu pai, ele não era quem você pensa que era. E a verdade sobre a sua família pode fazer você reconsiderar tudo. O murmúrio na igreja cresceu e Clara se sentiu desabar. Chegou o que parecia ser o epílogo de um pesadelo. O peso das revelações, como uma tempestade, estava prestes a desabar. E Clara sabia que tudo o que ela acreditava estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia acontecer? Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor, como um furacão. Ela olhou para a irmã que estava fora do seu alcance, sentindo o impacto das palavras de Sofia reverberando dentro dela. Eduardo, visivelmente abalado, não conseguia encontrar uma maneira de justificar o que estava acontecendo. O olhar de seus convidados, agora cheio de curiosidade e inquietação, era uma pressão quase insuportável. Você não entende, Clara! Eu fiz isso para te proteger. Eduardo exclamou, enquanto a mãe dele se afastava, claramente angustiada com a situação. A declaração era como uma lâmina afiada, cortando o que restava da confiança que Clara tinha nele. Proteger ou esconder? Sofia gritou, fazendo com que todos se virassem para ela. A verdade é que você vive em um mundo de mentiras, Clara. O que você sabe sobre sua vida? Sobre a nossa família? Clara sentiu o mundo girar. A cada palavra de Sofia, um novo fragmento da sua história parecia ser arrancado. A cerâmica delicada de suas certezas se despedaçava no chão. Do que você está falando? Eu só quero entender. O que mais existe? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo estremecedor ecoou pela igreja. As portas de entrada foram abertas com um golpe, fazendo todos se virarem. Uma nuvem de poeira se ergueu
e uma figura irrompeu pela entrada. Um homem alto, com um olhar enigmático. Era Arthur, o amigo de longa data de Eduardo, mas havia algo diferente nele. Uma tensão no ar se intensificava. É hora da verdade, ele declarou, avançando em direção ao altar. Clara prendeu a respiração. O que Arthur tinha a dizer? Ele sempre foi uma presença segura, um apoio nas sombras. Mas agora, seu olhar parecia carregado de segredos. Eu não queria fazer isso, Eduardo. Mas seus atos anteriores tocam em algo muito mais profundo aqui. Arthur parou diante de Clara, um brilho estranho nos olhos. Clara, você não pode se casar. A verdade sobre seu passado é muito mais sombria do que imagina. A multidão soltou murmúrios nervosos. Clara olhou para ele temerosa. Do que você está falando? A sensação de desespero aumentava, como se estivesse prestes a se afogar em um mar de incertezas. Você não é quem pensa ser, Arthur disse, e cada palavra era como uma onda esmagadora. Seu passado está entrelaçado com os segredos que Eduardo escondeu. Você e Laura são mais conectadas do que podem imaginar. A verdade é que vocês são... A voz dele falhou, e todos na igreja pareceram prender a respiração, aguardando o que viria a seguir. A verdade é que vocês são irmãs. A confissão chegou tão rapidamente que virou um furacão dentro de Clara. Um nó se formou na sua garganta e a visão começou a embaçar em suas lágrimas. Não, isso não pode ser verdade. Laura olhou para Clara e os olhares se cruzaram. O mundo ao redor delas desmoronou em momentos, e a sensação de barulho e murmúrios ao longe se tornava distante, como se houvesse um campo invisível separando-as. Eduardo, com a expressão de horror, finalmente balançou a cabeça. Não pode ser! Isso não deveria ter sido revelado assim. Ele segurou a mão de Clara, e o toque dela era frio como gelo, parecendo desvanecer sob o peso da revelação. Você se casando com Eduardo só fará mais mal para todos nós. Arthur insistiu, gesticulando com fervor. A não ser que você queira se afundar em uma história repleta de dor, Clara. Existe uma razão pela qual sua família sempre evitou olhar para o passado. Com a pressão crescente, Clara sentiu a realidade girar ao seu redor, como se cada segundo fosse um balaio de segredos, sufocando sua essência. Quem era ela? Agora! Qual a verdade que realmente deveria conhecer? Olhando de um lado a outro, Clara viu cada rosto, apoio, raiva, confusão. Você vai deixar que isso defina você? Laura se interpôs, a determinação em seu olhar refletindo uma força que Clara não sabia que existia. Ou você vai lutar por uma verdade que pode te libertar? Nesse instante, o clima na igreja mudou. Um barulho desagradável interrompeu o momento tenso. Um grupo de homens entrou, uniformizados, com expressão severa. Clara reconheceu um deles. Era o advogado de sua família. Clara, precisamos conversar urgentemente, ele gritou. O caos aumentou. Do que você está falando? Clara se virou perplexa. Sobre a herança, precisamos fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Você não pode se casar. A declaração caiu como uma bomba. O que significava isso? Clara mal conseguiu processar. Não pode ser, o que tem a ver com meu casamento? Ela estava confusa. O olhar desesperado do advogado fez seu coração disparar. Seu pai, ele não era quem você pensa que era. E a verdade sobre a sua família pode fazer você reconsiderar tudo. Nesse momento, o estalo.
As luzes da igreja começaram a piscar e um frio estranho tomou conta do ambiente. Todos se viraram para Arthur, que estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Não agora! Ele murmurou, e um arrepio percorreu a multidão. Antes que alguém pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma sombra apareceu atrás de Arthur. Clara observou atentamente, sentindo um frio na barriga. Era uma presença que ela nunca imaginaria ver ali. Uma figura de sua infância, alguém que ela pensava estar longe para sempre. Desculpem o atraso, eu tinha coisas a resolver. Sua voz ecoando na nave da igreja. Era a mãe de Clara, desaparecida há anos, uma lenda envolta em mistério e rumores. Os murmúrios começaram, e a tensão cresceu como uma tempestade que se aproximava. Mãe? A palavra escapuliu da boca de Clara, em um sussurro, e tudo ao seu redor parecia desmoronar ainda mais. Ela olhou de Arthur para a mãe, a confusão e a dor crescendo como uma onda. O que você está fazendo aqui? A mulher olhou para Clara, seus olhos cheios de dor. Clara, eu vim para proteger você de uma verdade que eu mesma não consegui enfrentar. O que você sabe sobre sua família é apenas a ponta do iceberg. As palavras dela pairaram no ar, e Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Todo o passado que acreditava conhecer estava prestes a ser virado de ponta cabeça. O que mais estava escondido? Mais segredos? A vida dela havia sido construída sobre mentiras? E assim, naquele altar, Clara se viu em um abismo, prestes a descobrir o que realmente significava ser parte daquela família. Quais verdades estavam por vir? O que mais ela iria revelar? E que impacto isso teria em todos? A única certeza era que nada seria como antes. Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor como um furacão. Os rostos conhecidos pareciam borrões, e a voz da sua mãe ecoava na sua mente. O que você está fazendo aqui? A condenação e a alegria misturavam-se em sua voz, criando uma sinfonia de emoções que a deixava tonta. O mundo em volta estava em silêncio total quando Clara finalmente conseguiu balbuciar. Mãe, você está viva? Os sussurros se intensificaram, como se a multidão estivesse segurando a respiração. A mãe de Clara, vestida em uma roupa simples e com um olhar sério, deu um passo à frente e disse: Isso não importa agora. Você tem que ouvir. Eduardo, em pânico, tentava se aproximar de Clara, mas sua mãe o impediu com um gesto rápido. Desculpe, mas isso não é sobre você, ela gritou, fazendo com que a tensão aumentasse ainda mais. Clara, a essa altura, estava com o coração acelerado. O nó na garganta não a deixava falar. Sofia, por outro lado, parecia mais forte do que nunca. Clara, você precisa entender. Sua irmã estava decidida. As palavras fervorosas escapavam dela. A sua mãe tem segredos que podem mudar tudo. A nossa família não é como você pensa. O advogado de Clara, que havia tentado chamar a atenção antes, estava agora ao lado de Eduardo, conversando em voz baixa. Clara não conseguia entender o que estava acontecendo. Então você não é quem pensa ser. O que está acontecendo? As palavras batiam em sua cabeça como um tambor. De repente, Arthur, que estava quieto até então, passou à frente. Clara! Ele a olhou com uma expressão triste, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia arruinar tudo. Há anos, um segredo foi mantido em oculto, e você precisa saber. Seu pai, ele não é apenas um pai comum. Tensão! Antes que alguém pudesse reagir, as luzes começaram a piscar e um estrondo ecoou pelo espaço. O coração de Clara parecia querer explodir. O advogado, empalidecido e nervoso, virou-se. Não, isso não pode estar acontecendo. As palavras dele foram interrompidas por um grito ensurdecedor que cortou o ar.
A porta principal da igreja foi arrombada com um golpe violento e uma figura alta e sombria entrou, envolvendo a atmosfera em um manto de terror. Era um homem, vestido de preto, com uma expressão furiosa e os olhos brilhando como brasas. Ele se dirigiu ao altar com passos firmes. "Chegou a hora da verdade!" ele gritou, sua voz reverberando nas paredes. Clara sentiu um frio na barriga. "Quem é você?" ela gritou, tentando entender a situação. Isso não fazia sentido. O homem aproximou-se e todos na igreja ficaram em estado de choque. "Sou alguém que conhece muito da sua história, Clara. O que você não sabe é que o que está prestes a ser revelado pode mudar o seu futuro para sempre." A multidão soltou um murmúrio coletivo, todos olhando para ele como se temessem o que viria a seguir. "Esse casamento é uma armadilha! Você a se lembra naquela noite no lago?" Ele olhou diretamente para a mãe de Clara. "Que você sabe sobre isso?" A mãe de Clara questionou, o medo estampado em seu rosto. "Tudo foi nesse lago que os segredos começaram. Suas vidas estavam entrelaçadas há muito tempo." O homem declarou, apontando para Clara. A expressão dela estava congelada de incredulidade. O lago, lembranças a invadiam, flashes de risadas de um dia ensolarado que agora parecia uma miragem. "O que você quer dizer com isso?" "É mais complicado do que você imagina. Seu pai não é apenas seu pai. Ele está envolvido em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar." O homem avançou, sua presença ameaçadora deixando um rastro de apreensão por todos os lados. Clara sentiu o chão se abrir debaixo dela. Era como se os pedaços de sua identidade estivessem se desintegrando. "Esperem!" A voz da mãe de Clara explodiu no ar, como um grito de socorro. "Não faça isso!" Mas era tarde demais. O homem sorriu ao ver a confusão e a dor nos rostos dos presentes. "Vocês precisam saber a verdade sobre tudo. O que está em jogo aqui é mais do que apenas um casamento. É sobre a sobrevivência de todos vocês." Os olhares começaram a se voltar um para o outro. E Clara sabia. Algo enorme estava prestes a desmoronar. O que mais havia escondido naquelas sombras? Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor como um furacão. Os rostos conhecidos parecendo borrões. E a voz da sua mãe ecoando na sua mente. O homem que havia interrompido tudo era uma presença ameaçadora. Suas palavras cortavam o ar como facas. Clara queria gritar, mas pareciam faltá-la as forças. "Chegou a hora da verdade!" ele repetiu. A tensão na sala era palpável. Clara convergiu seu olhar entre o homem, a mãe e todos os outros que a observavam como se fossem fantasmas de um passado que ela não conhecia. O homem estava prestes a deixar o truque de sua revelação sair com tudo. O que você não sabe é que seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo. Algo sombrio. Um murmurinho tomou conta da multidão. Clara sentiu o estômago revirar. As promessas de um futuro feliz que ela havia imaginado com Eduardo estavam começando a desmoronar. "Quem é você?" finalmente conseguiu perguntar. Sua voz um fio de desespero. O homem fez uma pausa observando todos ali. "Eu sou Lucas, amigo de seu pai, e tenho algo que pode mudar tudo, mais do que você imagina." Ele olhou diretamente para Clara, os olhos cheios de um medo profundo. "Seu pai, ele não morreu num acidente comum. A verdade é que ele estava fugindo de algo. E você pode estar em perigo." Um frio percorreu a espinha de Clara.
Oxalá ela pudesse negar, acreditando que tudo não passava de uma encenação. Mas algo no olhar de Lucas falava mais fundo. Era real. E isso tem a ver com o meu casamento? Ela questionou, a garganta apertando. Sim, Lucas deu um passo à frente. Por isso você não pode se casar. Não com Eduardo. Ele é parte do que seu pai temia. As palavras dele deslizaram como uma punhalada em seu peito. O olhar de Laura se cruzou com o de Clara, e um entendimento silencioso se formou entre elas. Uma conexão nascida do medo compartilhado. Eduardo, aparentemente confuso e incapaz de entender o que se desenrolava, tentou se aproximar de Clara, mas sua mãe se interpunha em seu caminho. Você sabe que ele nunca é o que parece, Clara. A voz de sua mãe revelava uma urgência que Clara não conseguia ignorar. Havia algo muito errado ali. O que isso significa? Ela perguntou, a angústia crescendo a cada segundo. Então, Lucas tomou mais um passo à frente. Eu sei do segredo do casamento. O que Eduardo estava escondendo desde o início. Ele começou a olhar para o céu, como se procurasse coragem. Ele não é quem você pensa que é. A verdade é que ele não é seu único noivo. O choque se espalhou como um incêndio entre os convidados. Clara não conseguia processar. O que ele estava dizendo? Do que você está falando? Sua voz estava agora entrecortada, cada palavra envolta em incredulidade. Quando seu pai faliu, o nome de Eduardo surgiu. Um acordo. Ele fez um acordo que poderia colocar você em risco. As propriedades da sua família estão interligadas ao que Eduardo está tentando esconder. O silêncio na igreja cada vez mais pesado. Clara sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta a mais, tudo aconteceu rápido demais. O chão pareceu tremer sob seus pés, e um barulho ensurdecedor rasgou o ar. Uma explosão ecoou de fora. As portas da igreja arrebentaram e uma nuvem de fumaça e destroços invadiu o espaço. Clara agarrou a mão de Laura instintivamente, o pânico súbito fazendo seu coração disparar. Lá fora, um grupo de homens encapuzados começava a invadir a igreja, gritando e empurrando tudo para o lado. O caos estava instaurado. Protejam-se, gritavam algumas vozes. Clara se agarrou a Laura, olhos fixos na cena que mudava instantaneamente o desfecho do seu dia de casamento. É isso que seu pai temia. Eles vão querer te pegar. Lucas gritou, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que era aquilo? Quem eram aqueles homens? E o que havia realmente debaixo das camadas de falsas promessas e segredos? No meio da confusão, Clara teve um lampejo. O que mais estava escondido? A pergunta ecoou em sua cabeça, enquanto o horror se desenrolava à sua frente. O que mais estava prestes a ser revelado naquela tempestade? Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor como um furacão. Os rostos conhecidos, parecendo borrões, e a voz da sua mãe ecoando na sua mente. O homem que havia interrompido tudo era uma presença ameaçadora. Suas palavras cortavam o ar como facas. Clara queria gritar, mas pareciam faltá-la as forças. Chegou a hora da verdade! Ele repetiu. A tensão na sala era palpável. Clara convergiu seu olhar entre o homem, a mãe e todos os outros que a observavam como se fossem fantasmas de um passado que ela não conhecia. O homem estava prestes a deixar o truque de sua revelação sair com tudo. O que você não sabe é que seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo, algo sombrio.
Um murmurinho tomou conta da multidão. Clara sentiu o estômago revirar. As promessas de um futuro feliz que ela havia imaginado com Eduardo estavam começando a desmoronar. "Quem é você?" finalmente conseguiu perguntar. Sua voz um fio de desespero. O homem fez uma pausa, observando todos ali. "Eu sou Lucas, amigo de seu pai, e tenho algo que pode mudar tudo. Mais do que você imagina." Haha! Ele olhou diretamente para Clara, os olhos cheios de um medo profundo. "Seu pai, ele não morreu num acidente comum. A verdade é que ele estava fugindo de algo. E você pode estar em perigo." Um frio percorreu a espinha de Clara. Oxalá ela pudesse negar, acreditando que tudo não passava de uma encenação. Mas algo no olhar de Lucas falava mais fundo. Era real. "E isso tem a ver com meu casamento?" Ela questionou, a garganta apertando. "Sim." Lucas deu um passo à frente. "Por isso você não pode se casar. Não com Eduardo. Ele é parte do que seu pai temia." As palavras dele deslizaram como uma punhalada em seu peito. O olhar de Laura se cruzou com o de Clara, e um entendimento silencioso se formou entre elas. Uma conexão nascida do medo compartilhado. Eduardo, aparentemente confuso e incapaz de entender o que se desenrolava, tentou se aproximar de Clara, mas sua mãe se interpunha em seu caminho. "Você sabe que ele nunca é o que parece." "Clara!" A voz de sua mãe revelava uma urgência que Clara não conseguia ignorar. Havia algo muito errado ali. "O que isso significa?" ela perguntou, a angústia crescendo a cada segundo. Então Lucas tomou mais um passo à frente. "Eu sei do segredo do casamento, o que Eduardo estava escondendo desde o início." Ele começou a olhar para o céu como se procurasse coragem. "Ele não é quem você pensa que é. A verdade é que ele não é seu único noivo." O choque se espalhou como um incêndio entre os convidados. Clara não conseguia processar. "O que ele estava dizendo? Do que você está falando?" Sua voz estava agora entrecortada, cada palavra envolta em incredulidade. "Quando seu pai faliu, o nome de Eduardo surgiu. Ele fez um acordo que poderia colocar você em risco. As propriedades da sua família estão interligadas ao que Eduardo está tentando esconder." O silêncio na igreja cada vez mais pesado. Clara sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta a mais, tudo aconteceu rápido demais. O chão pareceu tremer sob seus pés e um barulho ensurdecedor rasgou o ar. Uma explosão ecoou de fora. As portas da igreja arrebentaram e uma nuvem de fumaça e destroços invadiu o espaço. Clara agarrou a mão de Laura instintivamente, o pânico súbito fazendo seu coração disparar. Lá fora, um grupo de homens encapuzados começava a invadir a igreja, gritando e empurrando tudo para o lado. O caos estava instaurado. "Protejam-se!" gritava algumas vozes. Clara se agarrou a Laura, olhos fixos na cena que mudava instantaneamente o desfecho do seu dia de casamento. "É isso que seu pai temia. Eles vão querer te pegar!" Lucas gritou, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que era aquilo? Quem eram aqueles homens? E o que havia realmente debaixo das camadas de falsas promessas e segredos? No meio da confusão, Clara teve um lampejo. O que mais estava escondido? A pergunta ecoou em sua cabeça enquanto o horror se desenrolava à sua frente. Um dos homens encapuzados, maior e mais forte que os outros, avançou em direção ao altar. Clara sentiu uma onda de desespero. Ele parou em frente a ela, puxando o capuz para trás, e para seu horror, revelou o rosto de um homem que ela reconhecia. Era seu pai. Clara ficou boquiaberta, o coração disparando. "Pai?"
Ela gritou. O homem olhou com olhos cheios de preocupação. Clara, você precisa sair daqui. Eles estão atrás de você porque você carrega a chave para o que está escondido. A chave que meu passado nunca deixou morrer. O choque deixou Clara sem palavras. Mas você morreu! Como você pode estar aqui? A incredulidade era intensa. Eles não sabiam, mas eu retornei para corrigir um erro. E mais importante, para te proteger. Os outros invasores pareciam hesitar, confusos, mas logo seus olhares se fixaram no pai de Clara. A tensão aumentou, e o som das palavras de Lucas reverberava em sua mente. Qual era a verdade? O que estava realmente em jogo? Clara, não confie em ninguém, nem mesmo em Eduardo. O que se segue depende de você. Seu pai falou, em um tom grave e urgente. Ele se virou para os homens com a ferocidade que ela nunca tinha visto. Se você quer a verdade, você terá que lutar por isso. Clara olhou de volta para Laura, que também estava em choque. O passado dela estava se entrelaçando com a vida que pensava ter. E no calor do momento, o que mais poderia sair daquela tempestade? Clara estava paralisada. O tumulto na igreja girava ao seu redor como um furacão. O rosto de sua mãe refletia a dor de um passado perdido, mas também uma determinação que Clara não podia ignorar. O homem que ela conhecia de uma vida que parecia um pesadelo estava à sua frente, e a verdade agora ressoava em seu coração. Ela não estava sozinha. Precisamos sair daqui! Lucas gritou, e seus olhos pareciam em chamas de urgência. A igreja borbulhava em caos, os encapuzados se aproximando, prontos para fazer valer suas ameaças. Clara agarrou a mão de Laura. O medo correu como eletricidade entre elas. Vai ser assim que termina? Um casamento interrompido por sombras do passado? Não vai acabar assim, sua mãe implorou, avançando com passos firmes. Clara, você precisa saber a verdade sobre seu pai. A verdade que eles têm medo que você descubra. Isso é maior do que um casamento. Nesse momento, o som da multidão se transformou em um rugido distante. Sussurros desesperados, a respiração presa das pessoas que aguardavam o desfecho. Eduardo, confuso e aturdido, não sabia se avançava ou recuava. Clara, por favor, deixe-me explicar. Mas ela não podia ouvir. Clara olhou para cima, para o que poderia ser sua vida, suas escolhas, e viu tudo desmoronando ao seu redor. Quantos segredos mais existem? E quantas pessoas ainda vão se machucar? Ela pensou. Então, enquanto os encapuzados avançavam, um jorro de coragem brotou de dentro dela. Não! Chega de mentiras! Clara gritou. E o silêncio que se seguiu foi como uma lâmina afiada. Lucas, sua mãe e Laura olharam para ela em uma parceria inexplicável, formando um elo de poder. Eu não sou uma peça de xadrez para serem movidas em um jogo que eu não participei. Eu vou descobrir essa verdade. Clara declarou, a força de sua voz vibrando nas paredes da igreja. Os encapuzados hesitaram, uma fraqueza momentânea em seus passos. Eduardo, sem poder recuar, se lançou adiante. Eu fiz isso para te proteger, Clara. Nunca quis que você soubesse. Mas Clara já não tinha mais espaço para suas justificativas. Proteger ou aprisionar? Você não sabe o que é verdade, Eduardo. Ela olhou em volta. As expressões de quem assistia estavam fixas. O medo, a expectativa, todos pareciam estar esperando para ver o que viria a seguir. Os murmúrios cresciam, empurrando o tumulto a um novo clímax. Então, uma ideia surgiu na mente de Clara. Mãe,
O que você sabe sobre esse acordo? Você precisa me contar tudo. Seu olhar fixo na mãe era uma mistura de aflição e determinação. Se estamos no mesmo lado, precisamos fazer isso juntas. O olhar da mãe resplandeceu. Havia algo maior em jogo, Clara. Segredos que se entrelaçam ao nosso passado e a tudo que ainda está por vir. As palavras escapavam de seus lábios em um sussurro, mas o peso delas era monumental. No caos, Clara simplesmente sabia: a batalha estava longe de acabar. O que restava do passado agora era uma luta pela sobrevivência e pela verdade, e ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. E assim, com a coragem brotando dentro de seu peito, Clara se posicionou como uma heroína em sua própria história. Vamos juntos, enfrentaremos isso um passo de cada vez. E quando as luzes começaram a piscar freneticamente, um novo entendimento tomou conta dela. Nessa dinâmica entre passado e futuro, Clara estava prestes a descobrir o que realmente significava ser livre. A igreja agora, um campo de batalha de verdades e mentiras. Ela precisava agir rápido. Agora, para você que chegou até aqui, não perca a oportunidade de fazer parte dessa incrível jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso imediatamente, para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas. Estou contando com você. E lembre-se, esmague o botão de like agora. Cada clique conta e ajuda muito a alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. Queremos saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam entender o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sempre apoiam e fazem parte desse movimento. Vamos juntos nessa!